vamos falar sobre a atual reforma ortográfica. A reforma ortográfica que está vigendo no Brasil e em outros países que adotam oficialmente a língua portuguesa, veio a nós por meio de uma série de reformas, de medidas inovadoras que estão valendo no Brasil desde o ano de 2009 e devem aqui permanecer com o uso facultativo até 31 de dezembro deste ano de 2012. Em outras palavras, aquilo que se mudou é hoje facultativo. Amanhã, a partir de 1º de janeiro de 2013, será obrigatório. Portanto, já é chegada a hora de nós nos prepararmos para as novidades oriundas da reforma ortográfica. Esta reforma atingiu basicamente 2 segmentos da gramática da língua portuguesa: a ortografia e a acentuação. E é bom que se diga, o conjunto de palavras que foram alteradas com a reforma é muito pequeno. Se levarmos em conta que temos no nosso arcabouço lexical aproximadamente 350 mil palavras, bem menos do que 1% delas sofreu alteração com a reforma ortográfica, com o atual acordo ortográfico. Para você conhecer as novidades, na atual conjuntura, não haverá grandes dificuldades. As gramáticas já estão atualizadas com o acordo, os dicionários já estão atualizados com o acordo, as palavras na mídia já vêm atualizadas com o acordo, enfim, o mundo editorial já está atualizado com o acordo. Embora estejamos num ambiente de facultatividade ainda, todos já estão no acordo ortográfico. E você que não teve tempo de se atualizar, procure fazê-lo. Como eu disse, 1º de janeiro do ano que vem, o facultativo irá se tornar obrigatório. Agora, como eu falava há pouco, aquela gramática que você tem em casa, sabendo que as alterações se concentraram em algumas regras de ortografia e em algumas regras de acentuação, ela permanece válida, permanece útil, porque todos os capítulos restantes, dedicados à sintaxe, dedicados às classes morfológicas, à regência verbal e nominal, à conjugação dos verbos, à concordância verbal e nominal, à colocação dos pronomes, ou seja, mais de 95% daquela gramática que você possui em casa, permanecem válidas. Então não há motivo para desespero e nem para nem para achar que a sua biblioteca deve ser totalmente remodelada. Entretanto, é preciso que você assimile as novidades que aconteceram no campo da ortografia e no campo da acentuação. No campo da ortografia, basicamente, tivemos a alteração no hífen em algumas palavras. Com toda a franqueza, para nós professores, quando ensinamos em sala, o hífen já era um problema. Não para nós, de fato, mas para vocês. Agora, com as novidades do acordo, em alguns casos, cremos que a matéria ficou mais acessível a vocês. Eu me valho de um recurso mnemônico em sala de aula e vou reproduzi-lo agora, neste instante. Este recurso permite que você aprenda uma regra a partir de uma música da nossa infância, uma canção de ninar.
Esta música é conhecida de todos nós. É o Atirei o Pau no Gato. Imagine que os versos dessa música serão reproduzidos agora por mim e em cada verso há uma série de prefixos. Você vai decorar esses prefixos e ao término da música virá a regra. Portanto, pelo menos para estes prefixos, você vai conseguir saber se há a utilização do hífen ou não. Ouça a música. Proto, extra, pseudo, semi, mi. Infra, supra, pra. Intranel, ultra. Contra e alto, to. Levam hífen, fem. Antes de H e idêntica vogal. O que nós temos aqui? Vários versos e em cada verso vários prefixos. Observe o primeiro verso. Proto, extra, pseudo, semi. Segundo verso. Infra, supra. Terceiro. Intranel. Contra e alto. Aí vem a regra. Levam hífen antes de H e idêntica vogal. Então veja, com estes prefixos, se a palavra posterior começar com H ou com idêntica vogal, haverá o hífen. Caso contrário, não. Exemplo. Alto. Alto está na nossa música. Para a palavra vir com hífen, ou o segundo elemento tem que iniciar por H ou idêntica vogal. Pense na palavra autoescola. Toda a vida teve hífen. Agora o hífen caiu. Porque a palavra, o prefixo auto termina com O, escola começa com E. Não se trata de idênticas vogais. Escreve-se tudo junto. Estamos bem? Agora, contra almirante. Contra termina com A. Almirante começa com A. Uma palavra que deverá ser escrita obrigatoriamente com hífen. Então é um recurso mnemônico para vocês tentarem vencer os inúmeros desafios na matéria ortografia. Mas já antecipo. Notícias boas. As palavras com o prefixo co, todas perderam o hífen. Vai falar que isto é ruim? Hoje vamos escrever copiloto, co-obrigado, co-devedor, co-demandado, tudo sem o hífen. Facilitou a nossa vida. É claro que algumas provocaram esteticamente algo desafiador. Por quê? Antes nós escrevíamos co-réu, naturalmente com hífen. Como todas as palavras com o prefixo co perderam o hífen, nós fomos obrigados a unir. Só que ao unir esta palavra, para eu não ter que falar coréu, necessariamente, houve a duplicação da consoante. E aí ficamos com corréu, com 2 R's. Este acento permaneceu. E o feminino, corré. Outro caso esteticamente curioso, mas a meu ver necessário, aconteceu com a palavra coerdeiro. Antes havia o hífen. Agora, houve a necessidade de junção dos elementos. Este H intermediário só existe em pouquíssimas palavras do nosso idioma, como é o caso do estado da Bahia. No restante não se admite. Então nós somos obrigados a cortar o H. E aí tivemos o coerdeiro sem o H e tudo junto. Temos que tomar cuidado, porque quando se olha rapidamente, temos a impressão de olharmos para o carneirinho, né? Porque quase se aproxima do cordeiro, mas é coerdeiro. Então veja, estas modificações atingiram a ortografia. Temos modificações na matéria acentuação, algumas retumbantes e importantes, como a queda do trema. Embora sejamos saudosistas e gostássemos muito, sobretudo como professores, de explicar a utilização, o trema caiu. O trema caiu. E, portanto, vamos continuar escrevendo e falando com um U átono nos grupos guegui e quequi, mas sem o trema. Vamos continuar falando frequência, consequência, arguir, mas sem o trema. Mas ninguém vai falar queijo. Toda a vida nós falamos queijo, sem o trema. A dificuldade, costumo dizer em sala,
vai acontecer para as crianças, para aqueles jovens que irão aprender o mundo das palavras do nosso idioma. Porque nós tínhamos uma espécie de pista. Nós nunca falamos queijo, falávamos queijo, mas falávamos consequência. Falávamos linguiça, porque havia a pista do trema. Imagine que a criança agora vai ter que aprender intuitivamente, sabendo que se fala queijo, mas que se fala linguiça. Já imaginaram? Se ela não aprender bem, ela vai pedir um pão com queijo e linguiça. Não vai ser nada bom. Portanto, o acordo ortográfico alterou ortografia e acentuação em algumas situações. Mas boa parte das regras de oxítona, paroxítona, proparoxítona permanecem válidas. Tudo certo. Não há motivo para desespero, é só se inteirar das regras e aplicá-las obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. É isso.